Bom, dúvidas para a aula de hoje? Eu tenho dúvida, porque hoje eu estava estudando mais Tiago, a questão de diagonalização é 6.2, acho que é 6.2, letra C, uma coisa assim. Eu tinha até preparado essa questão aqui que o Lucas tinha pedido lá no grupo, né, de WhatsApp. Aí depois a gente a gente volta nela. Vamos dar uma olhada na questão que você falou, 6.2. 6.2, diagonalização de matriz simétrica, então os exercícios. 6.2, qual delas? 6.2.1, letra C. Letra C, essa aqui, né? 001, 0000 e... Desculpa, estou com a tosse. Vamos copiar elas todas aqui para a gente precisa ter aqui. Caio chegando. Então, vamos lá. Diagonalize cada matriz dada por meio de uma matriz ortogonal, ou seja, ache uma matriz ortogonal P, ou seja, de forma que... Aqui tá na ordem trocada que a gente viu na sala de aula, mas não tem nada a ver não, viu, gente? Aqui tem... porque quando você pega a matriz A, eu estava falando para vocês, colocava assim, né? P, que multiplicava a matriz diagonal, o A poderia ser escrito assim, né? Mas só que quando você faz o processo contrário, aqui, né, tá aparecendo dessa maneira. Por quê? Porque aqui, se você multiplicar por P no processo de matriz ortogonal, a inversa, ela é, para as matrizes simétricas, a inversa, ela é igual à transposta, né? Então, se você pega e multiplica pela inversa desse lado de cá, ó, desse lado de cá vai ficar PTD, não, cadê? Multipliquei por... Emily chegando. Ó, multipliquei pela inversa de A dos dois lados aqui. Então, vai ficar desse jeito, e aí vou... Opa. Aí vai ficar o P que já existia, né? D. Aí, isso aqui é a identidade, né? É a identidade. Então, sobrou, na verdade, só D e a inversa, né? Maria Clara também chegando. Então, agora, se você multiplica pela direita agora, ó, multiplica pela direita agora por P. A, P. Multipliquei por P aqui, né? Do lado direito agora. Aí, vou fazer o seguinte, vou multiplicar por P aqui também, né? Do lado direito. Só que isso aqui dá identidade. Então, a gente escreve a diagonal como sendo diagonalizar isso, né? Escrever dessa maneira, ó. Né? Que é o que ele está pedindo aqui, ó. De forma que seja diagonal, tá vendo? Então, a gente já viu que uma maneira de diagonalizar é pegar a matriz como, né? Achar os autovalores. Os autovalores sempre é dado pelo determinante de A menos lambda. Nesse caso aqui é I3, né? Porque a matriz é 3 por 3. I3 igual a 0. Então, você vai pegar a matriz A, 0 menos lambda, 0 e 1. 0, 0 menos lambda e 0. 1, 0 e 0 menos lambda. É a matriz A menos lambda e 3, né? Tô multiplicando por lambda a identidade, tô subtraindo a matriz A, né? Fazendo esse passo. Calcular o determinante disso aqui, vamos só reescrever isso aqui de novo. Então, vai ficar determinante de quem? Menos lambda, 0 e 1. 0 menos lambda e 0. 1, 0 e menos lambda. Então, nesse caso aqui, para fazer o determinante, vocês podem utilizar regras de Sarri, ou nesse caso aqui, fazer utilizando essa coluna ou essa linha aqui, que tem zeros, né? Ou seja, vamos pegar, por exemplo, Tiago chegando,
Vamos pegar, por exemplo, fazer o determinante em relação à segunda linha. Em relação à segunda linha, como eu tenho dois zeros, aqui, ó. Então, como é que vai ficar o determinante de acordo com a segunda linha? Vai ficar o quê? Vai pegar, eliminar, essa aqui já não tem nada, só vai sobrar esse termo do meio, ou seja, vai sobrar esse elemento, menos 1 elevado, qual que é a posição dele? 2 mais 2, né? Segunda linha, segunda coluna, vezes o determinante do que sobra. Então, se eu eliminei a primeira linha, ou a primeira linha, ó, se eu eliminei a segunda coluna e a segunda linha, ó, o bloco que sobrou menos lambda, 1, né? Sobrou aqui, 1 e menos lambda. Aqui, ó, esse camarada aqui vale 1 positivo, né? Porque ele está na posição 2, 2, 2 mais 2 é 4. Então, sobrou menos lambda, que multiplica quem? Esse determinante aqui é esse vezes esse, vai dar lambda ao quadrado, positivo, e esse vezes esse vai dar menos 1. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, daqui você descobre que ou o lambda é zero, ou, né? Ou esse aqui é zero, ou esse aqui é zero, né? A multiplicação dando zero. Então, esse aqui você vai descobrir que o lambda pode valer mais ou menos 1. Então, você tem 3 autovetores, né? Você vai ter lambda igual a zero, você vai encontrar um alto valor para montar a matriz P, né? Você vai fazer para lambda igual a 1, vai encontrar outro, e você vai fazer lambda igual a menos 1 para encontrar o outro. A matriz D, ela vai ser dessa maneira, né? Ela é quase diagonal, ela tem um valor nulo, né? Opa, ela tem um valor nulo aqui na diagonal, né? O lambda. Essa é a matriz D. Mas aqui no caso está pedindo a matriz P, né? Não é nem a matriz D que ele está pedindo, não. É a matriz P. Então, para encontrar a matriz P, você vai ter que resolver esses, para encontrar os autovetores. Esse camarada aqui você vai encontrar, você vai colocar esse V1 relacionado ao lambda zero, você vai colocar na primeira coluna. O outro camarada relacionado ao alto valor lambda 1, você vai colocar na segunda coluna, e esse aqui relacionado ao terceiro alto valor, você vai colocar na terceira coluna. Tem que ter cuidado que esses camaradas aqui, eles têm que ser ortogonais, né? O que significa isso? Significa que eles têm que ter norma 1, né? E nesse caso aqui, ó, dando uma olhadinha na matriz A, essa matriz A ela é simétrica, tá vendo? Ó, esse camarada aqui é igual a esse camarada aqui é igual a esse, tá vendo? E esse aqui é igual a esse, tá vendo? Esse é igual, esse aqui é igual a esse, e esse aqui é igual a esse. Então, quando a matriz é simétrica, então você pode substituir a transposta pela inversa, beleza? Para encontrar os altos valores, foi tranquilo, vai? Eu tenho dúvida ainda. É aquela mesma questão que a gente tentou fazer na aula passada, Kaique. Você assistiu a aula passada? Lembra, Thiago, dessa questão? Tá gravada lá no canal. Eu acho que a gente conseguiu entender a questão dos dois planos, né, na aula passada. O que acontece? Ele pede a questão dos dois planos aqui, é porque tá, dá uma olhada lá. Depois, a gente fez um desenho que induziu a gente para um lado errado, mas aí depois a gente foi olhar a solução lá no final do livro, a gente descobriu por que era dois planos, porque para fazer 60 graus, ele poderia fazer 60 graus tanto para um lado, tanto para o outro, né? Ou seja, tinha duas possibilidades de plano, né? Imagina que o plano original, que é o π1, que é esse aqui, né? Ele está aqui como se fosse minha mão. Aí o outro plano que a gente encontrava, ele poderia estar assim, né? Ou seja, fazendo 60 graus para um lado ou 60 graus para o outro, né? Então a abertura de 60 graus entre os ângulos poderia ser dos dois jeitos, né? A gente conseguiu resolver lá, deu um pouquinho de trabalho, mas a gente depois escolheu a solução, né? Ficou mais tranquilo para poder entender essa questão desses planos, né? Que vai conter essa reta e vai formar 60 graus com esse outro aqui.
Tinha uma questão que Lucas tinha perguntado, gente. Essa questão aqui, ó, eu tinha feito ele. Opa. Só para deixar gravado aqui, para não sei se é dúvida suas, não, mas era dúvida do Lucas. Ele falou que não podia assistir a aula hoje, mas que ia assistir a gravação depois. Perguntou o seguinte: obtém os vértices B, os vértices B e C, né, do triângulo equilátero. Aqui eu desenhei o triângulo equilátero aqui em verde, tá vendo? 60 graus. Sabendo que o ponto A, esse ponto A aqui, ele tem o valor das coordenadas são dadas, e o lado BC está sobre uma reta, tá vendo? Eu coloquei essa reta aqui em azul, então o lado BC está sobre essa reta. Essa reta, ela tem a equação x, y, z, ou seja, ela passa pelo ponto 0, 0, 0, né? E ela tem o vetor diretor como sendo o vetor 0, 1 e menos 1. Então, aqui está o vetor diretor da reta. Então, qual é a ideia para encontrar esse ponto B e esse ponto C? Ele falou para considerar uns pontos quaisquer da reta, chamou de PR, e esses pontos PR, para ele poder fazer o triângulo equilátero com o A, né, esses dois pontos aqui, para encontrar eles, eles teriam que fazer 60 graus e 120 com a reta, ou seja, se você pegasse o vetor APR, ou seja, de A até PR, tá vendo? De A até PR, para ser esse PR ser o vértice B e o vértice C, ele teria que fazer 60 e 120 graus, respectivamente, né? Com a reta. Então, a fórmula para calcular o cosseno do ângulo, a gente sabe que é essa aqui, tá vendo? Ou seja, eu tenho esse vetor APR e o vetor V, o vetor diretor da reta. Então, o ângulo entre eles é 60 graus. Ou 120, né? Se você olhar o vetor diretor aqui nessa direção aqui, ó, apontando para cá, e o APR para cá, então o ângulo entre eles é 120. O cosseno de 60 e 120 é mais ou menos meio, né? Se for 60 é meio positivo, se for 120 é menos meio. Eu vou levar em consideração isso mais para frente. Bom, o que a gente tem? Para encontrar o vetor APR, você subtrai, né? Ou seja, cadê? Onde é que eu fiz? Foi aqui, né? Ou seja, um ponto da reta, ele tem essa carinha aqui, tá vendo? A reta tem essa equação, né? Ou seja, o x é igual a zero, o y é igual a t e o z é igual a menos t. Então, um ponto qualquer da reta, ele tem essas coordenadas, né? Ou seja, 0 para x, t para y e menos t para z. Agora, quem que é o vetor PRA? É A, né? Esse camarada aqui que foi dado, menos o ponto PR. Então, primeira coordenada, 1 menos 0, né? 1 menos 0. Tá vendo? Primeira coordenada, 1 menos 0. Depois, 1 menos t, tá aqui. Depois, 0 menos menos t, ou seja, vai dar mais t. Então, ficou 1 menos t e t. Bom, eu vou precisar da norma dele aqui, tá vendo? Por isso que eu calculei já. Então, o que é a norma? É a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 menos t ao quadrado mais t ao quadrado. Então, raiz quadrada de 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais esse t ao quadrado aqui. 1 mais 1 deu 2, menos 2t, t ao quadrado mais t ao quadrado deu 2t ao quadrado. Coloquei o 2 em evidência, tá vendo? Coloquei o 2 em evidência. Aí, vou multiplicar pela norma de V. A norma de V é raiz de 2, tá vendo? Que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, quando você multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar 2 e mantém essa parte da raiz aqui, tá vendo? Que eu vou precisar aqui no denominador. O que mais? Eu precisei do produto interno aqui, tá vendo? Então, primeira coordenada vezes primeira coordenada do produto interno entre o V, tá vendo? Primeira coordenada do vetor V é 0. Então, 0 vezes 1, depois 1 menos t vezes 1, e depois, por último, t que multiplica menos 1. Coloquei aqui, ó, deu menos t. Então, esse aqui zerou, esse aqui deu 1 menos t, e esse aqui deu menos t. Então, 1 menos 2t. Vou precisar disso aqui embaixo. Substituindo aqui, ó, cosseno. O cosseno vai dar mais ou menos meio, né? Porque pode ser 120 ou 60, né? Aí vai ficar o produto interno D1 menos 2T, e esse aqui foi exatamente essa conta separada aqui do denominador que a gente fez, tá vendo? Deu isso aqui. Então, substituir aqui.
Aí o que acontece? Multipliquei cruzado, né? Esse veio para cá, esse veio para cá, né? Esse 2 multiplicou aqui, colocou em evidência. Esse 2, na verdade, cortou, né? Aí elevei ao quadrado. Observe que quando você eleva ao quadrado, né? Esse sinal de mais ou menos aqui, quando você eleva ao quadrado, ele vai ficar tudo positivo, né? Então ficou o quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E desse lado aqui, elevar ao quadrado, vai embora a raiz, né? Ou seja, sobrou o que está dentro. Aí esse 1 cortou com esse 1. Esse t, ele veio para cá, ficou 3t, né? Subtraiu, t ao quadrado. Esse t veio para cá, positivo, ficou menos 3t, igual a zero. Dá para colocar o 3t em evidência, ou seja, o t é zero ou o t é 1. Então, observe, o ponto da reta, ele tinha essa cara aqui, né? Então, para esses dois valores, ele vai satisfazer os ângulos de 60 e 120, respectivamente, né? Ou seja, aqui está o ponto A, aqui está o ponto PR, né? E aí ele vai fazer 60 graus com o vetor V diretor da reta, né? O vetor V pode estar aqui, né? Ou se você pegar um múltiplo escalar, pode estar aqui, por exemplo, né? A mesma coisa. Então, quando você pega t igual a zero, você vai ter 0, 0, 0, vai ser uma dos vértices, né? E depois, quando você pega o t igual a 1, vai ser 0, 1 e menos 1, que é o outro vértice aqui, ó. Só para deixar gravado aqui, porque pode ser que Lucas vai... Não sei se era dúvida suas também, né? Mas pode ser que ele vai ver depois lá e a questão que ele tinha pedido desde... Acho que foi domingo, né? E eu não tinha conseguido fazer tempo, né? Para poder fazer ainda. Mais alguma, gente? O Vailton voltou já? Tá me ouvindo? Tem caído a conexão. Quer dizer, ele tá... Aparentemente ele tá Tô aqui. ouvindo, tô aqui. Opa, aí sim, agora voltou. É porque eu tinha perguntado antes, a hora que eu até mudei de assunto aqui, sei que chegou a encontrar os autovalores utilizando o determinante? Sim, encontrei. E aí a dúvida sua foi para encontrar os autovetores? É, Então vamos lá, ó. Vamos fazer um caso. Lambda igual a zero. Então o que acontece? Eu tenho essa matriz aqui, ó. Eu vou pegar e vou substituir o valor de lambda igual a zero. Eu tenho que resolver o sistema A menos 0 vezes I3, que multiplica V1 igual ao vetor nulo, né? Para encontrar o autovetor V1. Então, vamos lá. Colocar zero no lugar do lambda vai ficar matriz A, ou seja, vai ficar matriz A era dada por zero, né? Colocando zero aqui no lugar do lambda, vai ficar 0, 0, 1. Aqui vai ficar 0, 0, 0, e aqui vai ficar 1, 0 e 0. Aí vamos chamar de V1, V2 e V3, esse vetor V1 grande, né? Esse vetor V1 grande tem 3 coordenadas, isso aqui tem que ser igual a 0, 0, 0. Então, isso aqui vai gerar um sistema. Ó, 0 vezes V1 mais 0 vezes V2. Então, sobrou só V3 igual a 0. O outro, tá vendo que o V2 pode ser qualquer coisa, né? Ó, aqui o V, ó, vai ficar assim. Vamos fazer passo a passo. 0 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais 1 vezes V3 igual a 0. O outro, 0 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais 0 vezes V3 igual a 0. E o último, 1 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais 0 vezes V3 igual a 0. Então, aqui, ó, você concorda comigo que não tem outra... Para isso aqui ser verdade, eu tenho que pegar o V3 igual a 0, não tem? Porque, ó, você vê, para isso aqui ser 0, o único jeito disso aqui ser 0 é se o V3 for 0, né? O V1 e o V2 pode ser qualquer coisa, não pode? pode. Beleza. Aqui, o V1 e o V2 continua podendo valer qualquer coisa, não pode? Pode.
Só o V3, que por enquanto está penalizado aqui, né? O V3 tem que ser 0. Então, aqui continua podendo valer qualquer valor. Agora, aqui, ó, pra você ver, o V1 já não pode valer qualquer valor, concorda que o V1 não pode ser qualquer valor? Porque aqui, para isso aqui ser 0, o único jeito é se o V1 for 0, né? Mas o V2 ficou livre, não ficou? Concorda que o V2 ficou livre? Se eu pegar 0 para o V1, 0 para o V3 e o V2 aqui, ó, sendo qualquer coisa, esse camarada aqui serve para ser o meu V1, não serve? Ficou claro? Só que eu preciso de um camarada que seja o quê? Ortonormal, norma 1, né? Então, basta eu pegar esse V2 igual a 1 e pegar um representante assim como sendo 0, 1, 0. Tranquilo? Esse camarada tem tamanho 1, né? Satisfaz, satisfaz? Sim. Agora vamos para o próximo lambda. Se o lambda for 1, ó, se o lambda for 1, ó, como é que vai ficar a matriz? A matriz vai ficar menos 1, aqui no lugar desse lambda, né? Ó, menos 1, 0, 1, 0, menos 1 e 0, 1, 1 e menos 1. Então, vamos copiar aqui. Menos 1, 0, 1. Então, menos 1, 0, 1. O próximo, 0, menos 1, 0. 0, menos 1 e 0. E o próximo, 1, 0 e menos 1, não é isso? Deixa eu ver, só para conferir aqui. 1, 0 e menos 1, né? Que é o lambda vale 1 positivo. Então, isso aqui agora eu tenho que multiplicar pelo vetor V2. Vamos chamar o V2 de, sei lá, x1, x2 e x3. Esse aqui é meu vetor V2 grande, né? Minha segunda coluna. Isso aqui tem que ser igual à letra que você vai utilizar aqui, né? Não vem ao caso, não, né? Então, vai ficar o sistema como? Vamos lá. Menos x1, né? Mais... fazer assim, ó, menos 1 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 1 vezes x3 igual a 0. Depois, 0 vezes x1 menos 1 vezes x2 mais 0 vezes x3 tem que ser igual a 0. E aqui vai ficar 1 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais não, né? Menos 1 vezes x3 igual a 0. Então, aqui, ó, o que acontece? Você pode resolver de algumas maneiras esse sistema, né? Você pode ter, se você quiser escalonar ele, por exemplo, você pode escalonar ele, por exemplo, para poder zerar esse camarada aqui, né? Utilizando esse aqui como pivô, pode trocar esse aqui de lugar, igual a gente aprendeu lá no início do curso, né? De resolver sistema linear. Mas esse aqui, eu acho que dá para resolver de algum outro jeito. Ó, olhando essa segunda equação aqui, ó, aqui a gente tem que sacrificar o x2, tá vendo? O x2 tem que ser 0, concorda? Na equação 2. O único jeito de isso aqui zerar, ó, o único jeito de isso aqui zerar é se o x2 for 0, né? Porque o x1 pode ser qualquer coisa, o x3 pode ser qualquer coisa, mas o x2, se ele for qualquer coisa, vai dar menos 1 vezes essa coisa, não vai dar 0, né? Tranquilo? Então, sacrifiquei isso aqui já. O x2 tem que ser 0. O x2 tem que ser 0, usando essa equação 1 aqui de cima e essa equação 3, o que sobrou? Sobrou menos x1 mais x3 igual a 0, e aqui embaixo sobrou x1 menos x3 igual a 0. Aqui você pode... Ó, pra você ver que coisa interessante, né? Quando você soma uma equação com a outra, aqui em ambos os casos, o x1 é igual a x3, né? X1 é igual a x3 aqui, o x1 é igual a x3. Então, aqui eles ficam livres, entre aspas, né? Só que um tem que ser igual ao outro. Então, como é que seria seu vetor V2? Ó, a segunda coordenada aqui do meio tem que ser 0, e aqui você pode colocar x1, x1, ou x3, x3, né?
como ele está livre, você precisa que ele tenha tamanho 1, por exemplo, aí o que você pode fazer? Você pode chamar esse x3 aí Você tem que pensar o quê? Se esse x3 aí, a norma dele, quem que é a norma de V2? É a raiz quadrada de x1 quadrado mais 0 ao quadrado mais x1 ao quadrado. Então, vai dar raiz quadrada de 2x1 ao quadrado. Você precisa que isso aqui seja 1, né? Ou seja, para isso aqui ser 1, 2x1 ao quadrado tem que ser 1. Na verdade, é 1. Então, o que acontece? Você eleva ao quadrado dos dois lados, né? Então, esse x1 aqui, você vai pegar ele como sendo meio, né? Então, esse x1 aqui, quando você extrai a raiz, mais ou menos raiz de 2 sobre 2, beleza? Então, o seu V2, ele vai ser... Você pode usar raiz de 2 sobre 2, 0, raiz de 2 sobre 2. Ou, se você quiser utilizar o negativo, também pode, né? Porque a norma desse aqui também vai ser 1 também, beleza? E esse aqui é igual. Esse aqui tem que ser igual a esse, né? Se um é positivo, o outro é positivo. Se o outro é negativo, o outro é negativo. Ficou claro, V2? Entendi. O outro é similar, né? O lambda igual a menos 1. Quando você faz o lambda igual a menos 1, você vai mudar essa matriz aqui, você vai mudar o sistema e você vai resolver o sistema. Precisa fazer? Ou você consegue fazer o resto? Acredito que consigo fazer o restante. Beleza. Tem mais alguma, gente? É 4.3.13. Verifique. Vou copiar ela aqui. Verifique. Verifique que a reta R, essa reta ela passa por esse ponto, né? E ela tem um vetor diretor assim, né? É paralela ao plano. Então, você tem um plano, π. Então, para uma reta ser paralela ao plano, né? Essa reta aqui, ó. Para ela ser paralela ao plano, qualquer uma coisa que você precisa checar, né? Para ela ser paralela ao plano, o vetor normal do plano ele faz 90 graus com qualquer vetor do plano, né? Ou seja, aqui tem o normal do plano, então você tem o vetor diretor da reta aqui, né? Então, se eles fazerem 90 graus, é certeza que a reta é paralela ao plano, né? Beleza? Você tem um vetor diretor aqui, ó, da reta, que é 1, menos 1 e 0. Você tem o normal do plano, que é 1, 1, 1, né? 1, 1 e 1, né? O normal do plano aqui. É quem que acompanha x, y, z, né? Aí, quando você faz o produto interno entre eles, ó, o que vai acontecer? 1 vezes 1, né? Primeira coordenada, mais menos 1 vezes 1, mais 0 vezes 1. Então, esse aqui zerou, esse aqui zera com esse, né? Cancela, né? 1 menos 1, e esse aqui é 0, então deu 0. Então, ok, né? É paralelo. Ficou claro, Kaique? A letra A? A letra B agora, beleza. Calcule a distância. Bom, calcular a distância, né? O que acontece? Possivelmente não, essa reta ela não está contida. Na verdade, a reta
os pontos, essa reta aqui, possivelmente ela é paralela, mas ela não está, ela não tem interseção com o plano, né? Por quê? Ó, esse ponto aqui é certeza que ele faz parte da reta, não é? Esse ponto aqui, pega o t igual a zero. É uma possibilidade, né? Esse ponto aqui, ele não está no plano, tá vendo? Esse ponto aqui, ele não está no plano. Então, por que, que ele não está no plano? Porque se você pegar 1 mais 0 mais 1, isso aqui dá 2, né? Ou seja, a equação do plano é x mais y mais z tem que dar 0. Então, esse ponto 1, 0, 1, ele não pertence, né, ao plano. Então, com certeza, esse desenho ele é mais ou menos assim, né? Essa reta, esse plano está aqui, essa reta, ela está aqui, sei lá, né? Ou seja, tem uma distância dela até o plano, né? Que ele está pedindo. Calcule a distância da reta ao plano. Aí, a gente viu a fórmula, né? Como é que calcula a distância da reta ao plano. Aí, aqui, né? Né? Aqui na teoria, né? Distância entre duas retas. Distância entre duas retas, distância entre dois planos. Cadê? Vai. Distância de um ponto ao plano é o primeiro, né? A gente utiliza essa fórmula aqui. A distância de um ponto a uma reta. Ponto a uma reta. Distância entre dois planos, né? Então, poderia pensar nesse caso aqui, né? Ou uma reta. Eu tenho um plano, aí eu teria que pegar o quê? Teria que pegar o plano que contém essa reta, né? Seria mais ou menos igual esse desenho aqui, né? Você tem um plano lá no chão, e aí você tem uma reta, você quer calcular a distância de... Aqui, tá vendo? Se os vetores diretores não são paralelos. Então, elas podem ser reversas ou concorrentes, né? Então, nesse caso aqui, que a gente vai pegar? Que é duas retas, né? Nesse caso aqui é duas retas. Bom, nesse caso aqui, como essa reta ela está paralela ao plano, calcular a distância dela até o plano seria calcular a distância de qualquer ponto dela até um ponto do plano, né? Porque não vai fazer muita diferença. Por exemplo, você poderia pegar o ponto, sei lá, o ponto 0000 é o ponto que está no plano aqui, tá vendo? Aí você poderia calcular a distância desse ponto até essa reta aqui, né? É uma ideia, né? Ou seja, imagine que você tem um ponto aqui, sei lá, 000, esse ponto aqui é um ponto do plano, né? É um ponto do plano, e calcular a distância de um ponto até uma reta. Calcular a distância de um ponto até uma reta seria calcular, usar essa fórmula aqui, né? Ponta reta, né? Essa primeira aqui. A segunda, na verdade, né? A primeira é ponta ao plano, a segunda, que é o ponto a uma reta. Você pega essa fórmula, pega essa fórmula aqui. Existem retas, deixa eu ver a letra C aqui, existem retas contidas no plano π que são reversas à reta R e distam 2. Aí tem que saber se a unidade é 2. Vamos calcular primeiro essa distância aqui, ó. Um ponto qualquer, esse P1 aqui é um ponto qualquer do plano. Esse ponto P0 aqui, vamos considerar o P0 como sendo esse, por exemplo. É um ponto qualquer da reta, né? Então, esse aqui é o P0 e um ponto do plano
esse aqui é o P0, 1, 0, 1. E um ponto qualquer do plano, vamos pegar o P1 como sendo esse aqui, né? Um ponto qualquer do plano. Então, quando você faz P0, P1, vai dar o próprio P0, né? Vai dar 1, 0 e 1. O vetor diretor da reta é o vetor 1, menos 1 e 0. Então, quando você faz o produto vetorial, e vai dar uma conta um pouquinho grande, né? Ó, vai dar IJK 1, 0, 1, 1, menos 1 e 0. Esse aqui é o produto vetorial entre P0, P1, vetorial com V. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar quem? Vai dar, na coordenada I, vai sobrar o quê? Ó, você tirou a primeira linha e a primeira coluna, sobrou esse bloquinho daqui, ó. Esse bloquinho deu 0 vezes 0, menos da fórmula com menos 1, então deu 1 positivo, menos da fórmula na direção J. Na direção J, você tira aqui e aqui, vai ficar 1 vezes 0, dá 0, menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais na direção K. Então, tirou aqui, ficou 1 vezes menos 1, deu menos 1, e depois 1 vezes 0, zerou. Então, deu o vetor 1, menos com menos deu mais, e aqui deu menos. Então, a norma dele deu raiz de 3, né, que eu vou precisar aqui, né? Então, a distância deu raiz de 3 dividido por raiz de 2, né? Porque a norma de V aqui, ó, dá raiz de 2. Então, deu raiz de 3 meios, né? A distância. Aí a pergunta que ele faz na letra C, existem retas contidas em π que vai distar, que são reversas, né? A R e distam 2. Né? Imagina uma situação dessa aqui, igual esse desenho aqui, né? Nesse caso aqui, a distância de duas retas, né? Porque a distância de uma reta ao plano seria a menor distância, né? Será de um ponto da reta até um ponto do plano. Mas nesse caso aqui é duas retas. Teria que descobrir um ponto P1 que dista 2 de P0 a P1. Seria uma ideia, né? Descobrir um ponto aqui do plano, de forma que essa distância aqui seja 2, sei lá. Outro ponto aqui, né? Bom, um ponto qualquer do plano, nesse caso aqui, são pontos da forma x mais y mais z igual a zero. Ou seja, em outras palavras, você poderia escrever o z em função de, sei lá, você poderia colocar x, y, e no lugar do z você coloca menos x menos y, por exemplo. Esse aqui é um ponto do plano. Satisfaz essa equação aqui, né? O z dele é igual a menos x menos y, né? Que passou para o outro lado. Seria um ponto desse aqui. A distância de um ponto desse aqui até o P0, você ainda ficaria com duas variáveis, né? Ficaria com x e com y. Quando você igualasse a 2, ou seja, vamos dar uma olhada na solução, acho que é mais fácil, né? Deixa eu ver, talvez dê uma luz mais rápido para a gente. 460 é a questão 413, né? 13.
Tá aqui. A letra A aqui é o produto interno, né? Que a gente fez, deu 0. A letra, ele pegou o ponto 0, depois pegou um ponto da reta, calculou a distância, encontrou esse número aqui, né? Uai, nós encontramos raiz nos dois aqui, parece? Deixa eu ver aqui, se nós fizemos uma conta errada. Uai. Raiz de 3 sobre raiz de 2. Ah, tá. Em vez de calcular a distância de um ponto até uma reta, ele utilizou foi a fórmula de distância da reta ao plano, né? E quando você usa a distância de reta ao plano, realmente a fórmula em cima é essa, é outra fórmula, na verdade. O que a gente fez aqui não tá bom não, viu, gente? Não é essa fórmula aqui, ó. Na verdade, é a distância de reta até o plano. Então, a distância da reta até o plano, ele pega o quê? Ele pega esse vetor aqui e usa o normal do plano, tá vendo? Em vez de usar o vetor diretor da reta, que a gente utilizou, utiliza o normal do plano. O normal do plano é o vetor 1, 1, 1. Esse aqui é o ponto, né? A diferença, né? O ponto do plano e o ponto da reta, dividido pelo normal. Esse aqui tá ok, né? Aí a resposta é não. Pois se S é uma reta reversa a R contida em π, então a distância entre elas duas seria igual a distância da reta R ao ponto, ao plano, né? E a distância seria o quê? Esse valor que a gente encontrou na letra A. E essa distância ela é menor do que 2, né? Então não tem condição de ser exatamente 2, né? Raiz de 3 sobre 2? É, exatamente. Dependendo de onde é que você colocar essa reta, a distância vai ser essa, né? Tipo assim, não tem como ter outra reta reversa de forma que a distância fosse maior, né? Fosse 2. Então, por isso que a resposta é não. Tá vendo? A distância das duas retas seria a distância da reta até o plano que está contido, né? Essa reta. Tá vendo? Você pegou uma reta S qualquer. Essa reta S qualquer está contida no plano. Então, foi exatamente o que a gente calculou aqui, ó. A distância de uma reta até o plano. Deu isso aqui. Então, independente da posição dela, não teria como ser diferente dessa distância aqui, né? 2 sobre raiz de 3. Ou seja, não teria como chegar a 2 nunca, né? Ficou claro, Kaique? Só a fórmula aqui que a gente precisa mudar, né? A gente tem que usar essa fórmula aqui, ó. E não essa fórmula aqui, ó, que a gente usou. A gente usou essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui a gente pode substituir por distância de uma reta ao plano, ou seja, vai ser um ponto da reta, um ponto do plano, produto interno com o normal do plano, em módulo, dividido pela norma do normal. Ou seja, no caso aqui, a gente não usa esse vetor diretor da reta, né? A gente utiliza o quê? A gente utiliza esse normal aqui, ó, no denominador da raiz de 3. Esse P aqui, ó, ao invés de usar o produto vetorial, também a gente não usa o produto vetorial, a gente usa o produto interno, tá vendo? A gente faz a conta PR, PP é a subtração de um menos o outro, mas como esse camarada aqui, a gente pegou o ponto 0, então vai dar exatamente o PR, a resposta, ou seja, 101. Então, quando você faz o produto interno de 101 com 1, vai dar 1 mais 0 mais 1 vai dar 2. Então, o numerador vai dar 2 e o denominador vai dar raiz de 3. Então, por isso que a distância que ele encontrou lá foi essa, né? Utilizando essa fórmula aqui, ó. Se tiver mais dúvida, podemos ir, né, então, né? Pode ser a da prova antiga. Prova antiga. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Prova antiga, prova antiga. Tá no, eu postei para vocês no Classroom, não foi? Turma. Prova antiga. Aqui tem essa aqui, por exemplo. Determine o ângulo entre as retas. Nossa, isso aqui tá. Fiz uma prova bem facinha, né? Olha. Determine o ângulo entre as duas retas. Já tem os dois vetores aqui, né? Aqui, na verdade, aqui não tá tão de graça, porque aqui eu tenho uma reta que é a interseção de dois planos, tá vendo? Aqui basta você pegar o produto vetorial entre esses dois vetores aqui, ó. Tem o vetor normal desse plano, tem o vetor normal desse plano, você faz o produto vetorial entre eles, vai dar o vetor diretor da reta R1. O vetor diretor da reta R2 já está aqui explícito, né? Quem que acompanha o T. Aí, para achar o ângulo, só calcular o quê? A norma do. O módulo, né, do produto interno dividido pela multiplicação das normas. Na letra A. Na letra O, número 1, né? Aqui determinar o ângulo entre os planos, já tem os vetores diretores dos planos aqui, né? Então, não tem muito o que fazer, só calcular o cosseno, né? Calcular a distância entre o ponto e o plano, também é só jogar na fórmula, distância de ponta ao plano. Calcular a distância do ponto à reta, também é só jogar na fórmula. E essa aqui talvez está um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Escreva a equação da elipse, cujos focos são F1 e F2, e satisfaz distância de F1. Talvez valha a pena dar uma olhada nessa aqui. Ou seja, esse aqui eu estou querendo fazer o seguinte. Eu tenho... É só tirar... vocês daqui. Então, aqui eu tenho os focos. O F1 é menos 1 para X e menos 2 para Y. F1. E depois 3 para X. 1, 2, 3. E menos 2 para Y. Então, eu quero fazer uma elipse, né? Não sei como é que é o desenho dela, né? Mas seria uma coisa assim. A lei de formação dela é essa aqui, né? A distância de um ponto. A distância desse ponto até o foco 1 mais a distância do foco 2 tem que dar 6, né? Ou seja, esse ponto aqui é um ponto qualquer. Então, a distância de P até F1 é igual. Pega o ponto P, subtrai o F1, mais... vou calcular a distância aqui do outro foco separadamente primeiro. A distância do ponto até o foco 2 é igual xy menos 3i menos 2. Então, essa conta aqui da primeira vai dar quanto? Vai dar a raiz quadrada de x menos menos 1, né? Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais y menos menos 2 ao quadrado. E a distância do ponto ao foco 2 é dada por raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado, primeira coordenada menos primeira coordenada, mais y mais 2, né? Porque menos menos 2. Então, você tem que somar esses dois, tem que dar 6. Então, quando você soma os dois, vai
ficar x mais 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado mais raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. Isso aqui tem que dar 6, né? Vou passar essa raiz para o outro lado. Vai ficar como? Vai ficar raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual a 6 menos a raiz de x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. Vou elevar ao quadrado dos dois lados. Então, essa raiz vai cortar. Aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai embora a raiz, né? Então, esse camarada aqui pode cortar com esse, né? É exatamente a mesma expressão. Aqui eu vou ficar com x ao quadrado mais 2x mais 1. Do outro lado eu vou ficar com 36 menos 12, que multiplica por enquanto essa coisa aqui, mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse x ao quadrado pode ir embora. O que mais? Esse 6x dá para passar para o outro lado, né? Mais 6x. O que mais? Os números, vamos ver os números. Esse 36 com esse 9 dá 45, né? Então, isso aqui é igual. Ó, esse 1... Deixa eu ver o que eu faço com esse 1. Esse 1 eu posso passar ele para o outro lado, né? Desse lado aqui vai ficar 45, que é 36 mais 9, menos 1, né? Esse 1 foi para o outro lado, menos 12, vou escrever essa raiz aqui, deixar ela quieta aqui por enquanto. Bom, aqui deu 44, né? Aqui deu 8, juntando isso aqui, né? 8x é igual a 44 menos 12 raiz. Bom, aqui dá para dividir todo mundo por 4, né? Então vai ficar 2x, ó, dividiu por 4, aqui ficou 11, né? Então, menos 11, né, que passou para o outro lado, é igual a menos 12 raiz de... 12 não, né? Dividiu por 4, então ficou 3. X menos 3 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado. Eleva ao quadrado de novo, né? Então, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes 4, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual, menos 3 ao quadrado vai dar 9, né? Aí a raiz vai embora, vai ficar x menos 3 ao quadrado, mais, já compensa desenvolver isso aqui, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora dá para juntar já, né? Vamos juntar x quadrado. Ó, aqui eu tenho 9x quadrado, tá vendo? E aqui eu tenho 4. Então, aqui vai ficar 5, né? Passando para cá, né? 5x quadrado. Aqui eu tenho 9y quadrado, né? Esse vezes esse. Que mais? Já usei esse. Esse 44 eu vou passar para cá, ó. Eu tenho aqui 50 e... Aquele dia na sala eu errei isso aqui, né? 9 vezes 6, 54, né? Não é 56, não. Eu tenho 54 negativo e eu vou passar esse 44 para cá, né? Esse 44 vem positivo. Então, esse 54 negativo aqui, ó,
colocando 44 positivo, ainda sobra 10 negativo, né? Menos 54 com mais 44. Agora, esse 9 vezes 4 aqui, ó, vai dar mais 36y, né? Esse 9 com esse 4 aqui dá 9 com 4 dá 13, né? 13 vezes 9. 9 vezes 3, 27. Vai 2, 117, né? 3, 27. 9 vezes 3, 27. Vai 2, 117. Então, eu tenho 117. Eu tenho 117 positivo desse lado, né? Aí, desse lado de cá, eu vou passar 121 negativo, né? Então, 121 negativo menos 117 vai dar 4, né? Ou seja, vai ficar menos 4. E aqui desse lado aqui ficou 0. Então, qual que é a minha elipse? 5x² mais 9y² menos 10x mais 36y menos 4 igual a 0. Beleza? Então, essa aqui é a minha elipse, né? Opa, o que eu fiz, meu Deus? Eita. Sumiu. Não sei o que eu fiz, não, viu? Desapareceu tudo aqui. Nossa, Deus. Ctrl Z. Uai. Sumiu, não foi para nenhum canto, né? Esquisito. A gente tinha, eu acho que era, vamos tentar lembrar de cabeça, né? Era 9x², 9 não, 5, né? 5x² mais 9y² menos 10x, acho que era mais 36y menos 4 igual a 0. Quer ver? Vamos lá no, eu acho que era isso mesmo. Vamos lá no GeoGebra, pra vocês verem. Essa camaradinha, ela tinha que ficar onde? Ela tinha que ficar com os focos aqui no -1, -2, né? E no 3 e -2, né? Os focos, né? F1 e F2. Então, a elipse teria que estar aqui, né? Nessa posição. Vamos desenhar essa equação lá para a gente ver. Primeira vez que parece que some tudo assim, né? É, 5x² mais 9y² menos 10x menos 10x mais 36y menos 4 igual a 0. Aí ela está aqui. Quer ver? Vamos marcar os focos aqui, ó. Vamos chamar de F1. Menos 1 para x e menos 2 para y. Vamos chamar de F2. 3 positivo e menos 2, né? Aí vamos pegar, por exemplo, um ponto. Não dá para testar aquele igual a 6, né? Mas ó, aqui dá para fazer uma elipse utilizando, opa,
Deixa eu desfazer aqui. Eu acho que ele não classifica, não. Mas aqui dá para fazer uma elipse. Eu acho que é. Não sei se é utilizando os focos. Deixa eu ver se é. Se eu utilizar, por exemplo, F1 e F2. Tá vendo? Utilizando F1 e F2 é uma das elipses, tá vendo? Que tem foco F1 e F2. Tá vendo que bate exatamente em cima, ó, da que a gente desenhou? É uma possibilidade. Ou seja, quando a distância é 6, né? É exatamente essa aqui, ó. Essa aqui é outra elipse, né? Os dois focos em um ponto. Então, essa aqui também, por exemplo, se a gente pegar aqui, aqui e exatamente aqui, ó, tá vendo a equação que deu? Do ponto B, deu exatamente o que a gente tinha desenhado, tá vendo? A única diferença é que ele passou esse menos 4 pro outro lado, né? Tranquilo, gente? Então significa que não erramos conta, não. Rodamiro, Oi. fala um pouco de novo sobre como identificar uma cônica degenerada. Olha, o principal, como é que fala? A primeira coisa que você tem que observar é para não dar uma equação de retas, né? As degeneradas é quando são conjunto de pontos ou retas. Então, toda cônica ela tem essa cara aqui, ó. Então, o que acontece? Esse camarada A, B e C, eles não podem ser nulos, não podem ser nulos, né? Simultaneamente. Só isso você precisa pedir, né? Porque se um deles não for nulo simultaneamente, significa que você vai ter algum termo quadrático, né? Porque se não tiver nenhum termo quadrático, que sobra é equação de reta ou ponto. Sobra só essa parte, né? Aí essas aqui a gente chama de degenerada, né? E aí, quando esses aqui não são nulos simultaneamente, essas aqui são cônicas não degeneradas, né? Cônicas não degeneradas. Está ruim minha letra hoje, meu Deus do céu. Degenerada. Essa é a condição. Mas é que, por exemplo, na questão 6.3.12, lá só se eu não tiver identificado direito, mas esses termos aparecem, mas ela é uma cônica degenerada. É? Urra. 6.3.12. E eu até joguei no GeoGebra, realmente dá duas curvas. Dá duas curvas, não, duas retas no caso, né? Só que quando você olha a expressão, Essa aqui. isso. Se jogar ela no GeoGebra, você vai ver que dá duas retas. A 12, né? Aí. Uhum. Interessante, viu? Não tinha percebido isso, não. Então, assim, deve ter alguma coisa além de só observar os coeficientes, no caso, né? Ou então alguma manipulação que está fazendo aí que a gente não está identificando, que está deixando ela. Uhum. Quer ver, ó? Aqui a teoria para vocês verem, ó. O início aqui.
Aqui, ó. Vamos estudar elipse, hipérbole e parábola. Vou fazer maior aqui. Que são chamadas cônicas não degeneradas. As outras, que incluem um único ponto e um par de retas, são chamadas de degeneradas. Ah, tá. Tá vendo? Ó? Você pega A, B e C não simultaneamente nulos, né? Então, a não nulidade faz parte, na verdade, da definição de cônica, né? E não necessariamente da Isso. definição de não De, degenerada. isso. Exatamente. Porque para ser cônica, esse camarada não pode ser nulo. Exatamente. Uhum. Vamos estudar tal. Ó. As outras, que incluem um único ponto e um par de retas, são chamadas de degeneradas. As não degeneradas podem ser obtidas a interseção de um cone circular com um plano. Realmente não fala. Na teoria não fala, tá vendo? Que aqui ele já parte para elipse, para hipérbole e para parábola, entendeu? Vamos estudar essas, mas não fala a respeito de qual característica seria, né? Porque olhando para a equação da cônica, D6 ponto, olhando aqui para a equação da cônica, se esses camaradas for zero, é certeza que isso aqui seria reta mesmo. Né? Ou se você não conseguisse expressar o y em função de x, por questão de sinal, por exemplo, poderia ser da solução vazia, né? Digamos, né? Mas como é que chegou? Quando você classificou ela lá? Quando você mudou para o sistema, os autovalores que você encontrou foi o quê? Positivo, negativo? Foi os dois zeros, por exemplo? Foi um positivo e um negativo. E bateu para a solução do livro. 2 e menos 8, os Deveria, autovalores. deveria dar hipérbole, né? É realmente diferente esse caso mesmo. E deu equação de reta, no caso. Deu par de retas, né? Então, Valdomiro, se abrir a solução, lá, quando ele acha Ah, tá. até montar nas novas coordenadas, sabe? Quando a gente muda de coordenadas, como se fosse fazer a rotação. Hum. Até lá eu consegui entender, tipo assim, eu consegui chegar na mesma expressão que ele. Só que aí depois disso eu não entendi o que ele fez. A 12. Aqui. Essa aqui, né? Menos 3 e Isso, aí menos desse. 3, né? Porque era menos 6, né? E o menos 7 é quem acompanha o y. Achou 10 e 2. Ele pediu para simplificar, para achar a matriz diagonal. Encontrou o P, os autovalores 8 e menos 2. Esse aqui retirando aquele, em vez de usar a linha, ele utiliza 1, né? A gente utiliza Isso. x', y', aqui ele utiliza x1, y1. Aqui tem um vetor, esse aqui é o vetor que a gente chama do vetor K, né? Aquele vetor K que a gente pega para poder, né, esse camarada aqui e esse aqui, ó, a gente chama de K, para poder, vai ficar K vezes x', né? Aí ele chega numa expressão vamos só aproveitar essa parte final dele aqui, ó.
ele achou a matriz D, que era a matriz menos 8, 0. Vou copiar isso aqui também, né? Valdomiro, só outra dúvida aqui, aproveitando que você já está aí. Ah. Essa ordem dos autovalores e autovetores faz diferença se for 2 e menos 8? Ou menos 8 e 2? Então, o que acontece? Se você trocar o valor, você vai trocar o x' com y' de lugar. Nesse caso aqui, ou não, peraí, deixa eu pensar aqui. Se você troca o 8 com 2 de lugar, tá vendo? Porque esse camarada aqui da primeira coluna... Sim. Aí fica trocado também. Mas se tiver trocado todo mundo, né? Que, tipo assim, a posição do alto valor acompanha a posição do alto vetor. Esse aqui vem para cá. Só que aí se tiver trocado também, tanto na matriz P quanto na D, tem problema na hora de fazer o cálculo ou não? Tipo assim, se eu tiver trocado 2 com menos 8, né, e aí tiver trocado as colunas de as colunas de lugar? Tem também? Não. Aí, tem não, né? Tem não. Então, beleza. Aí o que acontece? Então ele tem essa matriz P, a matriz D, e aí ele vai, aqui vai ficar como, né? Aqui você tem um vetor K, que é o vetor 8/5 raiz de 10 e menos 14/5 raiz de 10. Aí vai ficar quem? Vai ficar menos 8, a linguagem que a gente estava usando, né? Seria essa aqui, né? Mais 2 y' ao quadrado, mais esse K, 8/5 raiz de 10, menos 14/5 raiz de 10. Isso aqui teria que multiplicar a matriz P, né? 1 sobre raiz de 10, 3 sobre raiz de 10, menos 3 sobre raiz de 10 e 1 sobre raiz de 10. Isso aqui multiplica x' e y'. E ainda teria mais 9. O engraçado é que aqui sumiu o sinal de igualdade, né? Mas deve ter igual a 0 aqui, né? Esquisito, né? Porque aqui teria que ter o sinal de igualdade, né? Para completar aqui a conta. Bom, quando multiplica, vai ficar menos 8x' ao quadrado, mais 2y' ao quadrado, mais esse vezes esse, o raiz de 10 vai cortar, né? Então vai ficar 8/5 x', esse vezes esse. Peraí, vou fazer uma passo a passo aqui. Então, primeira linha, primeira coluna, né? Esse com esse. E esse com esse vai ficar 14 vezes 3, vai ficar negativo, né? Então, o raiz de 10 vai cortar, vai ficar 14 vezes 3, vai dar 3, 42, né? Primeira posição, primeira linha, primeira coluna. Agora, a primeira linha, segunda coluna, vai dar 8 vezes 3, vai dar menos 24 sobre 5. E depois 14 também vai ficar negativo, né? Menos 14 sobre 5. Isso aqui que multiplica x' e y'. Mais 9 igual a 0. Então, menos 8x' ao quadrado, mais 2y' ao quadrado, mais... 42, 12 dá 34, né? 12 menos 34 sobre 5, e aqui deu menos 20 não, né? 38. Então, deu menos 8x' ao quadrado, mais 2y' ao quadrado, menos 34/5 x', menos 38/5 de y', mais 9 igual a 0. Então, deveria dar isso aqui, né? Agora você tem que completar quadrado. Esse com esse com esse. Né? Mais 9 igual a 0. Tem cara que dá hipérbole, viu?
Realmente. E quando você desenhou lá no GeoGebra, deu realmente par de retas? Deu 2 retas mesmo. Uai, então... Jogando a equação original, né? Antes da gente fazer as... Uhum. Então, vamos ver aqui como é que ficaria aqui. Vamos completar quadrado com essa expressão aqui, ó. Vai dar... Dá para colocar alguma coisa em evidência? Dividir, dá não, né? Por causa do 9. Então, vai ficar menos 8. Ó, x' tem que juntar com esse. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 37 vai dar 34, né? Então, menos isso aqui. É o quadrado do primeiro. Mas eu coloquei o 8 em evidência, né? Então tem que ter cuidado aqui, eu coloquei o 8 em evidência. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, se eu coloquei o 8 em evidência, então aqui, na verdade, ficaria dividido sobre... Ó, poderíamos escrever assim, menos 8 x' ao quadrado menos mais, né? 34 sobre 40. É isso? Ó, pra você ver, quando a gente multiplica, né? Ó, esse aqui é o primeiro termo original que a gente tem, e esse vezes esse aqui, ó, o que acontece? Por que eu coloquei 40 aqui? Porque 40 aqui é como se fosse 5 vezes 8, né? Então eu estou colocando vezes 8 aqui no denominador para poder cancelar com esse 8 que está no numerador, né? A hora que você multiplicar esse vezes esse, e esse vezes esse, você volta, né? Esse aqui é negativo com positivo, vai ficar negativo, 8 com 40 aqui vai simplificar, vai ficar esse 5 original que a gente tinha aqui, né? E o y, a gente pode colocar assim também, ó, vai ficar y' ao quadrado menos 38 sobre 10, né? Porque esse 10 aqui eu coloco 1 vezes 2 aqui para poder cancelar. Isso aqui mais 9 igual a 0. Então agora vai ficar menos 8, né? É o que a gente estava fazendo ali. O menos 8 está em evidência, então vai ficar x' mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2 vezes, então vai ficar 17 sobre 40, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, então eu tenho que subtrair esse camarada aqui, né? A continha é meio chata de fazer, viu? 2 que multiplica y menos a metade de 18, 19, né? 19 sobre 10 ao quadrado, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar isso, mais o quadrado do segundo, então tem que subtrair 19 sobre 10 ao quadrado aqui. Mais 9 igual a 0. Thiago, pelo jeito nós vamos por esse caminho aqui, né? Não vai dar tempo de terminar hoje, mas tenta seguir daqui, né? Aqui você vai, possivelmente, você vai desenvolver, né? Esse vezes esse, aí esse número aqui você vai cancelar, vai juntar com esse número aqui, ó. Aqui também vai ter outro número, né? 2 vezes esse número aqui negativo. Esse menos aqui com esse menos aqui vai ficar positivo. E junta com esse 9, junta os números, aí você vai ficar com a expressão aqui, é linha, né? Y'. Aí você vai ficar com a expressão em Y' quadrado, né? E aí você vai chegar alguma coisa assim, né? X' mais 17 sobre 40, menos 8 vezes isso ao quadrado, mais 2 que multiplica y' menos 19 sobre 10 ao quadrado, mais um número aqui que eu não sei quem é. Esse número aqui, você é a junção dessa multiplicação aqui, desse número juntando com esse, juntando com 9, igual a 0.
Aí o que você vai fazer? Você vai chamar esse camarada aqui de x duas linhas, esse camarada aqui de y duas linhas. Aí você vai ficar com menos 8x duas linhas ao quadrado, mais 2y duas linhas ao quadrado, mais esse número k, que eu não sei quem é, né? Que é a junção desses camaradas igual a zero. Então, o que acontece? Esse camarada aqui, depois você vai dividir todo mundo por ele. Eu não sei se vai ser positivo. Pode ser isso aqui o caso, a questão, ó. Porque se esse camarada aqui, ele for positivo... Não, mas mesmo se ele for positivo, não tem problema. Ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, ele passaria para o outro lado negativo, né? Mas você divide todo mundo por ele para poder dar igual a 1, para ficar na forma canônica. Então, sempre é possível você passar ele, como um é negativo, o outro é positivo, você pode sempre multiplicar por menos 1 e trocar o sinal aqui. Agora, se ele for zero, o que é muito próprio, não sei, né? Se ele for zero, aí pode ser que dê essas retas, né? Se esse K aqui for zero, não sei. Seria muita coincidência, né? Mas o desenvolvimento seria esse aqui, viu? Eu vou terminar ela depois, e depois eu falo para vocês lá. Eu vou dar continuidade aqui depois para ver o que dá, né?